Mas então a empresa, ela começou em 2019 nesse modelo de negócio, que era um parceiro que eu tinha aqui, que é um distribuidor multinacional, e eles cuidaram da parte ali, esse projeto aqui é de vendas de celulares refurbished, né? E a minha parte do projeto era montar os pontos de venda em shopping e tal, né? E eles faziam toda a parte de suprimentos de componentes, né? Esse mercado estava bombando na época, né? Trocafone tinha captado 350 milhões, enfim. O projeto era realmente ficar grande nesse segmento. Legal. E aí veio a pandemia, então ficou impossível se operar. A gente tinha 2 negócios de shopping, esse era um. A gente tinha 12 pontos de venda simultâneos, né? A gente teve que parar tudo. E aí a gente se mudou para esse prédio aqui em Barueri mesmo, né? E começamos um negócio numa sala pequena ali, né? Não estava nem tão arrumado assim, isso aqui já era um segundo momento, mas para fazer o MVP do negócio, né? Eu já, de início, falei, cara, não vou fazer esse negócio em casa. Esse é para ser um negócio profissional, é para ser a minha empresa. E a gente foi para uma sala e começou a estudar como é que funciona o Mercado Livre, né? Nessa época eu nem... Na verdade, então, você começou no Marketplace devido aos problemas que você teve por não conseguir operar em shopping pela pandemia. Pela pandemia ficou impossível, porque os shoppings começaram a abrir e fechar, a gente até tentou manter os pontos de venda abertos, mas era operacionalmente inviável, a não ser que realmente você tivesse disposto a ficar com os pontos de venda fechados, pagando as equipes e os aluguéis e tal, para depois voltar Deus sabe quando. Sim. Muito surreal você pensar isso, né? E esse mesmo parceiro, cara, ele acabou ajudando a gente porque ele também importava umas marcas gamer com exclusividade, tipo o Corsair e tal. E aí ele direcionou esses produtos pra gente e a gente começou a fazer a venda desses produtos em marketplace. E aí foi legal porque, quer dizer, Deus me livre de falar que esse período foi legal, né? É sempre difícil falar desse período, né? Mas foi um gatilho pra gente realmente começar a aprender a vender produto através do e-commerce. Isso porque eu tinha já um histórico de ter feito isso em 2003, mas isso é uma outra história, depois eu conto. E aí a gente começou, de fato, a ver como é que funcionava, né? Nem era o Mercado Livre principal, tá? O principal era Americanas.com. Americanas era muito forte, né? Cara, incrível. A gente vendia uns mouses de R$800, teclado de R$2.000, umas coisas caríssimas e vendia muito no Americanas. O Mercado Livre entrou depois aos poucos, eu até achava que não ia vender, porque eu achava que o público do Mercado Livre estava mais atrás de coisas com um ticket médio menor. Sim. Né? E aos poucos, realmente, a gente acabou operando em mais de um marketplace, vendendo marcas gamer, né, como HyperX, Corsair, Redragon, Razer. Acabou que a gente formou um DNA muito forte aqui, né, na parte de informática para público gamer. Depois de mídia, muito forte, que ainda é o nosso carro-chefe ali, né? Nintendo, Microsoft, Sony, Warner. E aí a gente começou a diversificar um pouco das categorias, mas dentro de uma lógica de ecossistema de eletrônicos e informática, porque também estava ligado no meu background de indústria de eletrônicos e tal, né? Então a gente começou a penetrar mais com essas marcas, com fornecedores também que viraram parceiros muito estratégicos, né? Então o nosso negócio de revenda, ele está num lugar onde o mercado fornecedor, a cadeia fornecedora é bilionária. O menor cara que fatura aqui não fatura menos do que 2 bilhões por ano, né? E do outro lado eu tenho os marketplaces. Então você está no meio desse fogo cruzado ali, né? E aí eu vejo que tem muita gente que fala que a revenda no marketplace ela vai morrer. Eu acho que isso é bem polêmico. E aí, porra, você que joga muito bem esse jogo, eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso também. Eu acho que vai ter uma solução pelos pontos que eu já te comentei, mas não é porque o modelo de negócio não é bom, né? Porque em qualquer ramo de negócio você tem muita gente que age muito pela intuição, pelo impulso ou por achar que é fácil. O cara esquece que você vendendo no marketplace não é um videogame que você faz de casa. Você tem que montar uma operação de varejo. Uma operação profissional de varejo. O que a indústria precisa para se comunicar melhor e te ajudar nas oportunidades é ter do outro lado um interlocutor que sabe se comunicar profissionalmente. Exato. Então, se você não sabe se comunicar profissionalmente, você não vai conseguir fazer deals profissionais com empresas desse tamanho. Você vai pegar os caras que também são amadores, que são sub de alguém, que já não tem mais a margem para te dar a margem correta, e você vai descobrir isso depois que o teu capital está todo comprometido com o estoque precificado do jeito errado. Exatamente. E aí, agora eu adquiri consciência, já está com um prejuízo enorme para administrar, né? Então, eu acho que vai ter sim uma seleção, porque ainda continua muito
gente entrando no mercado com essa cabeça. É o seller entender que o marketplace é um grande canal de venda, e aí, para mim, a moeda de troca que ele tem jogando bem esse jogo é o volume. Então você vai ter volume de vendas, só que o volume ele também é perigoso. Você não pode ficar errando em alto volume, porque qualquer erro pequeno ele vai ficar grande como consequência. Só que o grande volume de vendas interessa para a indústria a partir do momento que você seja um vendedor também organizado, profissional e que saiba se relacionar. Exatamente. E aí sim a revenda ela fecha a conta, porque você acaba virando um personagem importante para a indústria. Eu acho que foi ótimo você tocar nesse ponto, que acho que até uma mensagem para a indústria, né? Eu tenho visto algumas indústrias testarem no limite a participação direta, desintermediando todos os canais de venda para chegar ao consumidor final. E acho que é legítimo tentarem, mas muitas já chegaram à conclusão seguinte: isso não vai resolver o meu problema. Não. Porque o nível de escala que uma indústria tem, e principalmente as indústrias multinacionais e as grandes, que vão aumentando suas escalas por meta, e a meta muitas vezes vem até de fora do país, cara, ela não vai conseguir resolver o problema dela vendendo direto. Só vendendo no B2C. E ela tem que respeitar a margem dos canais que vão ajudá-la a escalar ainda mais. Tem indústria que a gente está começando a conversar que começou aqui no B2C, deu um passo atrás e agora começou a selecionar sellers para poder fazer o desenvolvimento da sua escala. Eu estou ajudando muito a indústria a fazer esse novo plano de negócio, que eu acho que é isso. O negócio é o mesmo, é produzir e vender. Não mudou. Isso é há anos dessa forma, sempre foi. O que mudou é o meio, que antes o meio era muito claro. Indústria, distribuição, aí uma distribuição muito grande, às vezes ia para uma distribuição pequena, e aí os revendedores, e a distribuição grande para grandes revendedores. O marketplace ele deu uma bagunçada no jogo, porque muito cara pequeno que comprava da distribuidora pequena começou a vender no marketplace, ficou grande ao ponto de, às vezes, ter volume de faturamento maior do que uma distribuidora grande. E isso deu uma mudada no jogo. Então, a gente ajuda também a indústria a dar uma organizada nas regras de negócio para entender como fazer essas pontas que já acontecem há muito tempo, né, que é produzir e vender para o cliente final, de forma mais organizada, e é aí que moram as grandes oportunidades. E é o que a gente já falou também aqui. O mercado ele ainda é muito amador, ainda não sabe, a indústria não sabe como jogar o jogo, o seller não sabe. Então quem estiver preparado com certeza vai conseguir crescer muito. Então, e a indústria, toda vez que ela tenta jogar o jogo de fazer a venda direta do B2C, é tão gigantesco esse processo e ultra pulverizado, está totalmente fora do DNA da indústria. Sim. A indústria, como o próprio nome diz, né, está lá para fabricar produtos. Então, depois ela tem que entender como colocar esse produto na mão de um consumidor final de uma maneira ultra pulverizada num país continental como o nosso, por exemplo, cara. Ela sai totalmente do core business dela, não é natural. Em nenhum mercado onde você vai pegar uma multinacional, ela não opera assim em mercado nenhum. Sim. Não é normal fazer isso, né? E aqui está acontecendo às vezes esse equívoco, às vezes algum executivo local acha que é saudável fazer isso, depois vai ter que dar um passo atrás. E as indústrias nacionais veem que tem uma falsa oportunidade de margem que elas vão capturar, em contrapartida, elas vão ver que isso vai limitar o crescimento delas, até um certo ponto, já tem essa experiência que estão aí, ou pior, algumas vão ver que elas não vão conseguir depois retornar e vão levar muito mais tempo para reconstruir toda aquela cadeia de distribuição que ela precisaria ter para cumprir o crescimento dela. Boa. Então, acho que isso realmente é um ponto de atenção para as indústrias e para os distribuidores também, que hoje muita indústria tenta desintermediar o distribuidor. Ter distribuidor, às vezes resolve o problema de crédito. A gente, às vezes, opera com o distribuidor porque a indústria esgotou o nível de risco que ela pode tomar com A ou com B e passa para o distribuidor essa missão. Sim. E ele cumpre essa missão e a indústria garante o volume dela, que ela teria que vender ali, que não venderia se não fosse pela ajuda do distribuidor, principalmente nesse aspecto de crédito. Sim. Tem isso direto também. Boa. Então a gente está bem concentrado agora nesses 5 portais, né?
que são realmente os protagonistas aqui. No Mercado Livre, a gente está operando ali com 5 contas, né? Nós somos um grupo econômico de 3 CNPJs. Existe uma razão para que cada CNPJ tenha o seu papel dentro do grupo, mas cada conta que a gente opera, a gente toma cuidado com a linha de supervisão que a gente vai dar, principalmente na parte de qualidade, dos indicadores de qualidade, de segurança para o consumidor, do nosso saque, tudo a gente tem esse cuidado com essa métrica, né? Então, mas a gente conseguiu crescer bastante nesses portais. Em todos eles, praticamente, a gente já tem gestor, né? Por incrível que pareça, não no Mercado Livre, que eu te falei, né? Vamos resolver isso, se Deus quiser. Mas, assim, a gente tem muito potencial em todos ainda, porque a gente vai operar cada vez mais dessa forma profissional, com processo na frente. Né? Independente disso, desde o V0 a gente tem o nosso site. O nosso tipo de produto, ele tem uma característica, ele atrai muita fraude. Né? Às vezes o cara compra um controle novo, a gente só trabalha com produto original. E com nota, com tudo, e devolve um produto falso. Ou ele pega um PS5, ele abre o PS5, tira todos os componentes e devolve ele totalmente oco pra gente. Meu Deus. Se a gente não estivesse operando com os parceiros, que são os próprios donos das marcas, eu teria tido muito problema. E os portais também são muito sérios em relação a isso. Mas quando você está operando com a tua operação própria de site, cara, você passa no teu antifraude, já era. E a gente já teve muito problema com isso. Então aqui a gente está reestruturando o pensamento, a gente entende que a gente tem que ter o canal certo, mas talvez o site seja só um liquidador. A gente está mais pensando em ir para a linha de live, de afiliados e liquidar a operação no site, porque a gente filtra. O site fica tipo um outlet. Fica tipo um outlet, a gente vai filtrar o público que a gente está trazendo através dos micro-influencers que vendem nesses canais. Então esse que é o pensamento. Muito bom. Mas de qualquer forma a gente está testando todos os canais possíveis, né? A gente já tem um nosso estúdio experimental aqui, né? Hoje, se der tempo, se vocês tiverem tempo ali, a gente queria mostrar como é que está operando nessa live, né? Algumas plataformas estão bem estruturadas para isso, né? Outras a gente ainda não conseguiu entrar com essa facilidade, mas a gente vai entrar em todas que abrir espaço. Isso não é o futuro. Isso, por exemplo, em ambientes de e-commerce mais desenvolvidos como a China, isso é fundamental e indispensável. É o natural. Se você não fizer isso, você está morto. Você não compete, né? Mas a nossa estrutura aqui também é uma estrutura enxuta, muito objetiva. Aquilo que é possível terceirizar, a gente terceiriza, mas também com muita qualidade, né? Então, o jurídico, contabilidade e tal, vem de fora, mas o que é core business está aqui, né? O marketing, a venda, a curadoria de produtos, o supply, é tudo aqui com a gente e se intercomunicando o tempo todo. Core business não se terceiriza. Eu acho que essa é a minha tese, assim, nunca pode se terceirizar o que é core business. E você vê que hoje, cada vez mais a contabilidade, ela só não está internalizada porque realmente você precisa de várias especializações no teu ecossistema. Porque senão, o ideal, e como muitos varejos grandes têm, era você ter os principais dentro de casa. Por exemplo, o contador, controller e o cara da parte tributária. Mas uma coisa que a gente está agora investindo no e-commerce também é ter um cara de financeiro muito bom. Ah, sim. Muito bom. Sim. E aí, a gente tem o Lucão, que é cria de casa, mas agora a gente trouxe um cara para FP&A, que veio da Kabum. Então, um cara, muito bom. Cláudio, um argentino, gente boa, que, mudou a nossa visão em muita coisa. E aí, o que acontece? Tendo um cara desse dentro de casa, a cobrança nos terceiros fica mais assertiva. Com contabilidade, com jurídico. E que é fundamental. Porque, você não pode estar olhando o DRE gerencial e, o teu contábil real lá tá... Ou vice-versa. Não, e a gente nunca vai entender o contábil e o jurídico na profundidade necessária para o que o nosso negócio precisa, a gente como dono. É impossível. Senão tem que me formar como contador ou como advogado. Cara, a contabilidade que atende a gente tem 200 pessoas, pra você ter uma ideia. Assim, se eu tivesse, sei lá, um desses caras, ainda era gente demais, ia dobrar minha equipe aqui. Exatamente. Então é muito difícil você botar pra dentro, mas eu concordo contigo. Eu acho que tem umas posições core ali que ainda não, mesmo que não seja marketing. Exatamente, por exemplo, contabilidade, jurídico, mas tem que ter um cara muito bom dentro de casa para cobrar muito bem eles. Porque eu, sendo sincero, minha contabilidade e meu jurídico, eu vou num nível de cobrança que é um conhecimento que pro tamanho que a gente está hoje, não é compatível. Eu preciso de alguém que conheça mais do que eu dentro de casa
sobre esses assuntos para cobrar mais a minha contabilidade e também o meu jurídico. Aliás, você toca até num ponto, né, que eu acho que uma coisa importante para o empreendedor é para ele saber quando ele tem que ter alguém dentro de casa é melhor do que ele, com mais habilidade do que ele. Eu, por exemplo, preciso ter analistas que entendam muito mais de marketplace do que eu no dia a dia. Sim. Porra, porque se fizer uma campanha errada, se configurar errado, se fizer um procedimento errado, vai dar ruim. Gigante. Vai dar ruim. E eu vou te falar, cara, eu não sei se sou um bom analista, acho que eu não sou. Preciso ter alguém melhor do que eu aqui, né? Ida em financeiro, ida em jurídico. Porra, eu nem advogado sou. Eu sou administrador, como é que eu vou me meter a achar que o meu jurídico tributário, que sai da minha cabeça, seria melhor do que trazer um cara de fora ou ter um cara fora, né? Mas, assim, a estrutura logística, ela segue a lógica que tem feito as operações hoje alavancarem, né? A gente tem o nosso storage aqui no nosso CD, que agora é próprio. Ainda assim, eu tenho um parceiro para, por exemplo, vou receber carga muito grande. Em vez de eu colocar nesse ambiente aqui, eu coloco o terceirizado do parceiro aqui e vou trazendo aos poucos, porque aqui a gente faz todo o manuseio de preparo de carga para as operações de fulfillment, que hoje são 6. Né? A gente tem 2 de Mercado Livre, a Magalu, a Via, a Shopee, que entrou, e está faltando mais uma aqui que me escapou aqui, aí a Amazon. Então, são só as básicas. Todas estão tentando, outras ainda estão tentando abrir, mas essas são só as básicas. Né? Eu nem tenho, eu tenho 5 contas de Mercado Livre e tenho 2 operações de fulfillment. Agora abriu de Santa Catarina. Então eu tenho que aprender a operar fulfillment fora do meu estado, da minha matriz, né? Então, tudo esse aprendizado que a gente trouxe para dentro de casa, porque está tudo terceirizado. Então, a gente controla tudo daqui também, né? Aqui até um pouco dos nossos parceiros, né? Em Barueri, aqui era como era no nosso prédio lá, a gente tinha um estoque de pronta entrega para Flex. Flex hoje para a gente é tipo 12% do negócio. É uma modalidade que está crescendo muito, né? Aqui os nossos outros parceiros, né? Em Santa Catarina e em Minas. Aqui é como era aqui. Essa bagunça aqui está organizada agora, né? Mas só para a gente ver a capacidade de estocagem que eu tenho aqui, né? Então aqui a gente dá para botar 300 posições de pallet aqui, por exemplo, entendeu? Que dá para a gente operar na boa ali uns 30% da nossa operação, né? Nesse condomínio aqui que é bem seguro, né? E aqui a gente tem um grupo econômico, né? Que é um desafio para os bancos também, e para os, vamos dizer assim, seguradoras conseguirem dar equilíbrio nisso. Porque você também não pode dar crédito demais no lugar quando você tem que alimentar as contas que estão ligadas em todas elas. Então, cada Até porque você não pode comprar por um e vender por outro, né? Tem que ser tudo muito bem... Não, você pode fazer isso, mas você vai ter um custo de transferência. Vai. Né? Você tem um custo de transferência e depois você tem um rebote na operação de volta de caixa, porque aí você tem EOF sobre multa, enfim, tem todo um inferno que você tem que planejar uma complexidade antes. De gestão bem aguda. Bastante aguda, exatamente. Né? Então a gente também tem tido cuidado com isso. Quando começou, essa empresa comprava pra caramba, porque ela já tinha linhas de crédito abertas. As outras foram entrando, foram recebendo estoque, vendendo mais, com menos estoque, a gente depois teve que acertar toda essa parte contábil aí para não ter problema, né? Então aqui é a nossa curva de crescimento ao longo do tempo, né? Ali a gente mediu até julho de 29, né? Basicamente, a gente foi dobrando de tamanho até 2024 e de 24 para 25 a gente está triplicando de tamanho. Não é que a gente tenha pensado nisso, mas a gente viu que a maturidade trouxe as oportunidades. Sim. A gente falou, bom, acho que a gente pode agora aproveitar essas oportunidades para dar um estirão de crescimento. Então a gente se sente bem na adolescência, sabe? Nem é adulto e nem é criança, tá aquele bigodinho ralo aqui. Então a gente tem que acabar de completar para a gente chegar na maioridade ali realmente como uma empresa posicionada para aceitar os desafios bem maiores, né? E chegar na fase adulta ali. O que eu chamo de fase adulta? Para eletrônicos, a gente tem que estar operando acima de 100 milhões por ano. Então é um pensamento, eu acho que a gente vai realizar isso ano que vem sem loucura. Porque tem gente que fica afobado para fazer isso e se enrola demais. Sim. Né? Então acho que sem loucura, porque tem gente que, no mesmo espaço de tempo que a gente, conseguiu fazer 3 vezes mais isso. Alguns estão enfrentando alguns problemas que eu não gostaria de enfrentar, entendeu? E eu acho que, assim, coisas que destrói qualquer tipo de negócio quando a gente fala de marketplace, porque o marketplace ele dá muito poder de alavancagem.
Exato. Essa é uma verdade. Ele dá muito poder de alavancagem de faturamento. Aí tem duas coisas que destroem o empresário. Primeiro, a ansiedade de querer crescer. Só porque a oportunidade está ali. Só porque a oportunidade está ali. E o ego. Porque daí ele vê os concorrentes deles maior do que eles. Uma coisa alimenta a outra, né? E crescendo mais do que eles, no ano, trimestre, enfim, e aí o ego fica ferido porque ele não está crescendo. E aí vem a ansiedade de crescer. E é o que você falou, uma coisa vai alimentando a outra. E ele para de enxergar o que realmente interessa. Se a empresa está eficiente, se ela está organizada, Está saudável, se está saudável, se chegou o momento de você contratar uma pessoa mais sênior para tal cadeira, se você está demais no operacional e não deveria estar mais no estratégico para olhar mais de cima o negócio e tomar as melhores decisões. Então a galera fica olhando só para o indicador faturamento e esquece que ele é apenas um indicador. Exatamente. E, cara, você tem que ter humildade de pedir ajuda, assim, ou contratar ajuda. É fundamental, porque você não vai ter as competências que você precisa nesse momento. São muitas dores ali de crescimento, né? Como dói um osso de um adolescente quando está crescendo. Nesse momento mesmo, eu estou tendo que olhar para duas linhas de crescimento. A nossa linha que está consolidada e uma outra linha que tem muito mais a ver em desenvolver um pouco de canais próprios, desenvolver a nossa linha de produtos própria, lidar com toda a questão de importação que tem totalmente a ver com o ambiente financeiro internacional, regulamentação internacional, questões alfandegárias, coisas que a gente não está no nosso dia a dia aqui, não tem ninguém aqui tratando disso agora. Então eu tenho que criar uma outra unidade de negócio só para olhar isso, do zero. E Sim. Quem é que cria? Primeiro eu tenho que me entregar um pouco. Eu tenho que começar a montar as peças e depois trazer mais gente para ajudar a montar o resto do Lego. Exato. E aí, obviamente, alguém tem que estar com a mão aqui no outro negócio. É nessa hora que você, de repente, pode se perder na gestão, na minha opinião. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem olhado isso com cuidado, sem essa afobação do olho grande e, obviamente, regulando muito o ego, né? Porque muita gente te procura, que eu digo assim, até empresas e tal, e, cara, eu costumo dar a dimensão correta de onde a gente está, qual é o potencial que a gente pode ter e se a gente vai poder ajudar ou não, né? Exato. Como o Thiago mesmo já levou a gente para oportunidades e que eu tive que ser sincero e falar, cara, desse jeito eu não vou conseguir ajudar e tô super honrado ter sido chamado, mas, cara, não vai dar para aproveitar do jeito que vocês estão esperando. Então, e aí depois... E depois acabou que startou o negócio, passo a passo, estamos dentro de uma linha de teste tranquila. E é legal que o Cláudio ele fez uma construção muito legal com a gente. Foi do Esquadrão Franco, que o treinamento lá atrás, quando eu iniciei nesse mercado de educação, aí depois veio para a Icon, uma consultoria mais robusta. O Cláudio participou também de um encontro que a gente fez com pouquíssimas pessoas, com o pessoal da Polishop. A gente teve o prazer de conhecer lá o João Apolinário, bater um papo de mais de 1 hora, acho, com ele lá. Ficou muito tempo lá. Foi muito legal. Foi legal. E aí foi uma parceria que num primeiro momento deu uma patinada, agora vem se mostrando que vai dar certo. E agora a gente está aqui combinando de ir para um próximo nível ainda, né? Isso aí. Acho que a complexidade que a gente está até conversando aqui, né, cara, são esses momentos em que até a própria consultoria, ela também vai se adaptar para trabalhar de outra forma, né? Exato. Então, realmente, para a gente é fundamental esse entendimento, né? A gente está num momento em que precisa estar dentro do nosso negócio e olhar com o nosso olhar. Exato. Traz um olhar de fora, mas tem que olhar com o nosso também. Exatamente. Porque senão não vai entender também a verdade do nosso momento, né? Tem muita gente que quer ficar mostrando operação bonitinha, tudo perfeito. Cara, não tem nada perfeito. Nada. Os riscos estão aí. O fato de eu ter sido mais cuidadoso ou menos afobado não me garante sucesso nenhum se eu não estiver o tempo todo revisando isso, inclusive a minha posição. Às vezes eu posso estar conservador demais quando eu poderia estar um pouco mais agressivo, né? Sem ter a insegurança que eu acho que tem naquela situação. Então, também você fazer uma autoanálise disso também é meio dolorido, entendeu? Exatamente. Você se culpa às vezes porque poderia ter crescido mais, né? Ou às vezes se culpa porque acelerou demais. Você fica nessa... É um jogo, né, de dia a dia.
Todo dia olhando, analisando, olhando para entender se o caminho que está sendo seguido ele é o correto, é o mais saudável. Eu costumo dizer, Thiago, que eu não tenho, assim, eu nem tenho muito medo daquilo que eu já sei que eu não sei. Eu tenho mais preocupação com aquilo que eu não sei, que eu nem sei ainda. Exatamente. Porque isso que é o risco de estar na próxima esquina, entendeu? Exatamente. Porra, então, assim, a minha ansiedade, sim, é de procurar mapear todos os riscos, todos, o que eu puder enxergar no meu cenário. Porque com o risco mapeado, você pode até não tomar, mas você sabe que ele está lá, sabe qual é o tamanho, aí a decisão é tua. Agora, porra, quando você não sabe que o risco está lá e você está indo naquela direção? Não, e tem muita coisa assim, tem muita coisa que a gente sabe que não sabe, mas o grosso, o grande, tá onde a gente nem sabe que não sabe. Isso é muito perigoso. Isso é muito louco. Tanto nas oportunidades quanto nos riscos também. Exatamente, né, cara? E às vezes você se vê descobrindo um negócio que sai do teu controle. Então, não ter contingência e plano A, B e C, puta, não é da minha natureza. Desde sempre na minha vida profissional, cara, eu sempre tive... Se um chefe falava pra mim, porra, você é o único cara que tem plano A, B e C, eu falei, tem, cara, sou chato. Detesto ser surpreendido, velho. Mas, cara, é uma realidade da vida, entendeu? Agora, tem gente que subestima muito o nível de conhecimento que você tem que ter para tocar um negócio, mesmo como esse, que é um negócio que eu considero startup. Pro potencial que ele pode alcançar, é uma startup. Né? Então, porra, o que eu não sei? Aí eu procuro caras como o Thiago, né? Outras ajudas do nível técnico dele, porque já passou por isso. Exato. Em alguma etapa do processo, pô, já tá lá na frente. Então eu vou perguntar, cara, onde é que eu vou me dar mal aqui, velho? Exato. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. E chega um momento que não é pra ouvir só o que dá certo, é muito mais pra ouvir o que não dá certo. Porra, mas com certeza, né? Isso é a maior preocupação, é saber o que não dá certo. Boa. Né? Aqui são números, balanços que a gente mostra para banco, vou passar aqui, não dá nem para ler isso aqui. Né? Mas basicamente a gente tem essa postura também de abrir essas informações para parceiro, para banco. Esse mês mesmo já participei de umas 3 ou 4 reuniões diretamente com as seguradoras dos meus parceiros. Porque crédito é extremamente importante para o crescimento, principalmente no varejo. Né? Porra, o crédito no varejo, cara, para começar, é o combustível. Exato. E, como eu já falei outras vezes, cara, eu não tenho medo de banco, cara. Ah, você está devendo em banco? Não estou devendo em banco, não. O banco está cumprindo o papel dele comigo, porque banco só existe para dar crédito e fomentar negócio. Exato. Pelo menos banco, porra, de negócio. Né? Ah, para investir dinheiro, porra, o banco também é para isso. Mas se ele for só para isso, meu amigo... Na verdade é uma cadeia. Você investe o dinheiro, ele te paga um FII por esse investimento para emprestar para outras pessoas investirem o dinheiro. Porque é o dinheiro rodando. E se você, porra, tem sucesso, lucro no teu negócio, você vai e investe no banco que te ajudou. Eu vejo que é um ciclo virtuoso, porra, desde que ele seja equilibrado. Então, assim, banco que vem aqui, só falando de investimento, não preciso. Isso o próprio banco já me ajuda, eu já investo nele. Né? E às vezes eu uso o investimento até como parte da garantia, porque eu acredito no meu negócio. Exato. Né? Então não tenho nenhum problema de eu pegar o dinheiro que eu já tenho de reserva aqui e colocar como garantia para que o banco me empreste um capital, porque eu sei que aquele capital vai fazer 3 vezes mais. Boa. E o dinheiro volta a aumentar meu lastro e isso vai sendo o fermento do negócio. Galera, crédito é algo positivo. Eu sei que às vezes você vê ou até foi ensinado que tem que pagar à vista, que dívida é ruim, isso e aquilo. Dívida é ruim a partir do momento que ela não tenha controle. Que você pegue a dívida para investir na sua empresa e acaba comprando carro, indo viajar, gastando esse dinheiro com você na sua qualidade de vida. Isso você faz com lucro, não com dívida. Dívida que seja muito bem calculada e que seja muito bem direcionada, ela é extremamente positiva para o seu negócio. Eu não estaria no tamanho que eu estou se eu não tivesse adquirido dívida, o Cláudio também não. Então entenda que o crescimento acelerado, ele tem o crédito como algo positivo. Só que você também tem a responsabilidade de direcionar esse dinheiro para o lugar certo. Então esse é o seu papel nessa jornada. O banco, ele está aqui para te dar crédito. E você é a pessoa que tem que destinar no lugar correto esse crédito. E esse crédito tem que gerar mais dinheiro para sua empresa, para você pagar o banco e você reinvestir na empresa. E aí com o lucro, com uma parte de todo esse movimento, aí sim você melhora a sua qualidade de vida. Então esse é o jogo. Não acho que, peguei crédito, estou endividado. Eu não conheço nenhum empresário que cresceu
somente com o lucro da empresa e dinheiro de capital próprio. Enfim, a grande maioria dos empresários preferem muito mais pegar crédito em banco, óbvio, com uma estratégia muito clara para isso, do que ficar tirando capital do próprio patrimônio ou deixar de crescer. Exatamente. Não, acho que é perfeita essa análise aí, né? O crédito é o fermento do negócio, mas tem que ter responsabilidade. Exatamente. Bom, Claudião, então iniciou lá atrás, era um executivo, né, de outras empresas, aí resolveu empreender e esse ano vai fechar com quantos milhões mais ou menos de faturamento? Cara, esse ano a gente vai passar dos 60 milhões, já está dentro da nossa meta, a gente está dentro da meta, que é o mais importante, né? Você fazer uma meta para você cumprir, não uma meta para enfeitar o quadro. Boa. E graças a Deus, nos últimos 8 trimestres, que a gente de fato trouxe a meta para o grupo inteiro, né? Então, todos aqui que baterem meta participam do bônus da empresa trimestral, nunca deixamos de bater. E a gente não dá mole com a meta. Assim, você não pode dizer que uma meta que você triplica de tamanho é uma meta simples, né? É desafiadora. É desafiadora. Então, assim, não é fácil para ninguém aqui. Eles ficam preocupados e eu acho bom porque todos nós temos que ficar preocupados com o negócio que é de todos. Sim. Né? Tudo bem que, não estou aqui com um discurso socialista, mas eu estou falando que a preocupação com o negócio, cada um que entra aqui, é uma preocupação que o resultado vai voltar para si também. Sim, claro. Né? E todo mundo, eu, por exemplo, quero trabalhar numa empresa grande, conhecida, próspera. Eu não quero trabalhar numa empresa pequena, fracassada, que está embicando. Exatamente. Então, a responsabilidade desse sucesso é de todos. Da mesma forma que se alguma coisa der errado, também vai ser responsabilidade de todos consertar. Né? E a meta 2026? Então, como eu te falei, eu acho que com essa construção, o correto, o natural é a gente pensar em passar dos 100 milhões. Legal. Porque vai estar num patamar que eu diria assim, de uma empresa média consolidada. Boa. Né? Tem muitas graduações no mercado, né? Em certas réguas a gente já é grande, em outras é startup. Eu, assim, na minha visão em relação ao meu segmento de varejo, eu acho que isso é um início de uma empresa média consolidada para aí sim, nos próximos 5 anos, a gente tem uma visão de planejamento para isso, de fato você se consolidar como um negócio relevante nesse cenário. Qual é o cenário? Empresa comercial de varejo. Se a gente vai fazer atacado, se vai fazer a estratégia que for, que seja coerente e que não vá contra os nossos princípios, né, de ser uma empresa correta, estruturada e séria, cara, eu acho que a gente tem que testar de tudo e avançar com tudo que é possível. Por exemplo, é fundamental a gente avançar no nosso projeto de IA. A gente usa em algumas áreas aqui, alguns processos, mas a gente vai mergulhar nisso muito profundamente no ano que vem. Eu acho que toda empresa ela tem que olhar a IA como um projeto muito importante para o negócio. Eu acho que não é algo que você vai montar um setor. Pode ser que você tenha, às vezes, um especialista na empresa para montar os projetos, aquela parte mais operacional, mas tem que estar no dia a dia do negócio. Eu falo que a IA é a mesma coisa que o Excel. O Excel todo mundo usa em todas as áreas e não tem um especialista de Excel na empresa. Hoje. Eu não tenho, assim, eu não vejo também como um macro processo, como você falou, né? Uma área de IA. Para mim, tem que entrar em todos os processos da empresa, onde ela vai ajudar a otimizar, a acelerar os cálculos, acelerar a análise do cenário de risco. Por exemplo, o financeiro, nas automações do financeiro, o uso de IA é uma coisa muito clara e óbvia. Muito clara e óbvia. Né? Na parte comercial, também. Sim. Né? Para análise de cenários, para análise de concorrência, de oportunidades. Então, para mim, assim, tem que ter. É como você imaginar que você vai ter uma empresa hoje e não tem internet. Não, acho que tem que ter internet, não tem que ter... Pô, não existe isso. Exato. Né? É o mesmo fenômeno que aconteceu nos anos 2000, está acontecendo agora com acesso às linguagens de IA. Exato. Basicamente é a mesma coisa, né? Então não tem como você pensar na IA como um algo que não vai se fazer... Já faz parte da tua vida. Perfeito. Já está por baixo dos teus processos, inclusive algo que surgiu na década de 50. Se você só sabe agora, porque te deram acesso à linguagem. Exatamente. Para se comunicar, né? Então as pessoas têm que olhar isso como estratégico para o negócio para já. Né?
Então, cara, as transformações que vão acontecer daqui para frente também, acho que tem um desafio enorme. Eu acho que empresas como a tua vão ajudar também a mapear assim, o que realmente, quais são as inovações que vão impactar no modus operandi de todos os negócios. E eu acredito que esse é a principal função da Icom, porque como a gente ajuda normalmente pessoas que já estão no marketplace e empresas que querem entrar no marketplace, a gente tem acesso a muita informação, muito dado, e a gente consegue prever o futuro, porque tem ali às vezes poucos sellers que fazem algo que dá muito resultado, mas a gente consegue capturar e consequentemente criar padrões para depois os outros sellers fazerem. Perfeito. Então, IA é uma coisa que a gente olha para presente e para futuro. A gente conversou um pouco também, mas essa questão das novas regras tributárias também é uma coisa que é presente e é futuro. Fundamental, cara. Amadurecimento de gestão é algo que o nosso mercado ainda não é maduro, mas tem que ficar maduro. E também um outro ponto, que o nosso mercado ele é praticamente 100% financeiro. É financeiro na veia. Tem que ter a parte financeira muito bem adequada. E assim, Claudião, vamos estar mais próximos agora com essa meta aí dos passados 100 milhões. Quero, em 2026, ser uma peça importante aí nessa sua meta, e eu tenho certeza que a gente junto vai conseguir até superar. Show de bola, show de bola. Estamos aí também, estou com fé nisso. E, cara, obrigado aí por você ter dado esse tempo aí de atenção pra gente, né? A gente nem acha assim que a nossa empresa está num estágio tão maduro para virar um mega case de nada, mas o que a gente puder contribuir ali com o que a gente aprendeu, a gente vai ter todo o prazer de compartilhar. Porra, conta comigo, o prazer é nosso participar aqui um pouco do dia de vocês. A gente gosta muito de vir a clientes que cumprem toda a jornada que a gente vê dentro da nossa escola, pô, desde o Esquadrão, Icom, enfim, e agora alçando voos mais altos. É um prazer participar do seu crescimento desse dia. Show de bola. Tamo junto, Claudião. Valeu, cara. Valeu. Valeu.